3 reflexões para a Santa Missa de hoje, iniciando com o término, com o fim do mundo, que nos lembra a caducidade da vida terrena, que passa depressa demais. Em segundo lugar, devemos agradecer a Deus também pelas boas obras que realizamos. E um dia nós estaremos diante de Deus para recebermos as recompensas que Deus reserva para os seus filhos obedientes e santos. E em terceiro lugar, o propósito que devemos fazer para uma vida santa. Meus amados irmãos, eu posso dizer que o mundo vai acabar hoje, para quem hoje morrer. Pois o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que se encarnou, ele disse que o Filho do Homem não pode revelar o dia exato do fim do mundo, porque não é da vontade de Deus que isto seja revelado, e por isso mesmo Jesus, como homem, ele não pode revelar, embora enquanto Deus ele saiba o último dia e quando vai ser. Mas nós não devemos nos preocupar com os mistérios difíceis de serem desvendados com relação ao fim do mundo, não só com relação a todo esse cataclismo que vai acontecer das estrelas, do sol e, enfim, de todo o terremoto que acontecer, sinais extraordinários, são mistérios que devemos apenas abandonar nos segredos e na sabedoria infinita de Deus, porque, de fato, nós não podemos nem saber o dia nem a hora, porém, assim como também nós não podemos saber quando é que vamos morrer, pois a morte ela nos visita como um ladrão, sem nos avisar, e por isso, de alguma forma, tudo fica na incógnita. Porém, para morrer basta estar vivo, e se eu tiver de morrer hoje, o fim do mundo vai acabar para mim hoje. E aí nós estaremos diante de nosso Senhor e devemos aprender que antes do juízo universal, do juízo geral de toda a humanidade, no momento da nossa morte, nós teremos que passar pelo juízo particular. E seremos assim, cada um diante de Jesus a sós. E nosso Senhor vai pedir contas de nossa vida. O problema é que este momento a sós com Jesus, um dia será diferente, porque depois da ressurreição da carne, aí todos estarão diante do trono de Deus, e aquilo que foi a sós com Jesus, aquilo que foi apenas num julgamento particular, será desvendado num julgamento geral, quando todos os homens conhecerão as iniquidades, os pecados, as falhas recíprocas de cada um. E por isso um dia vocês também saberão as minhas fraquezas, os meus pecados, e tudo isso será estampado, pois um livro será trazido no qual tudo está contido, nada impune ficará, tudo será revelado, portanto, aos olhos de Deus, aos olhos dos homens. Eis então que, independente de eu saber o fim do mundo ou não, o certo é que eu vou morrer um dia, estarei diante de nosso Senhor, e um dia também estarei junto com os meus irmãos. O mais importante, meus amados irmãos, é que nós tenhamos esperança, confiança e, de certa forma, até mesmo uma certa empolgação e alegria, pois estaremos diante de Jesus, que recompensará as nossas boas obras. Porque, vejam bem, nosso Senhor, que nasceu na pobreza, nasceu na indignidade de um presépio, que viveu escondido durante 30 anos na sua vida de trabalho com São José na carpintaria, esse Jesus que se apresentou fraco diante da cruz e que foi morto injustamente, ele subiu aos céus e no dia da sua ascensão ele recebeu do Pai o poder de julgar. E assim a igreja, depois da ascensão de Jesus, ela sempre ficará na expectativa do último dia, e Jesus, ele, portanto, com todo o direito e propriedade,
ele terá, portanto, que julgar toda a humanidade. Porque nosso Senhor, ele, na sua humildade, ele foi exaltado, e na sua exaltação, ele recebeu a autoridade de um dia cobrar, né, de maneira justa, aquelas indiferenças, aquelas imprecações, aquelas perseguições, todas as ofensas que ele recebeu dos homens. Mas também nosso Senhor, com a sua autoridade, ele terá, portanto, a capacidade de premiar os bons. E vejam, meus amados irmãos, o mais importante é que nós seremos julgados com relação ao amor. E nós conhecemos aquela passagem famosa do Evangelho de São Mateus, quando diante de nosso Senhor ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos preparei desde toda a eternidade, né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Estive nu, me vestistes, estive doente, encarcerado, me visitastes. Significa, portanto, que nosso Senhor ali naquele momento, ele vai recompensar as nossas boas obras. Vinde benditos do meu Pai. Todas as vezes que vós fizestes isto a um dos meus irmãos menores, a mim o fizestes. Então, o doce preceito de amor de Deus e amor do próximo, será o código segundo o qual seremos examinados. Felizes de nós se tivermos amado e amado muito. Nosso Senhor, ele falou para Maria Madalena, né? Muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Então, quanto maior e mais profundo for o nosso amor, tanto mais será capaz de satisfazer por todos os nossos pecados, por todas as nossas misérias, por todas as faltas em que, a despeito da nossa boa vontade, recaímos todos os dias. Nós temos boa vontade? Sim, nós temos, mas infelizmente nós somos fracos e por isso, muitas vezes, nós contradizemos a nossa fé. Não é hora de desanimar, é preciso pedir a Nosso Senhor a graça de amá-lo sempre mais, pois o amor será a nossa salvação, né? E será, portanto, o modo de nós satisfazermos e recebermos de Deus a purificação das nossas dívidas que nós contraímos com os nossos pecados. São João da Cruz tem uma frase bonita: por isso é um grande negócio para a alma exercitar-se nesta vida em atos de amor, para que, consumando-se em breve, quer dizer, passando depressa a vida, não se detenha muito aqui nem lá sem ver a Deus, porque é o amor que nos une a Deus. E quem agora não tem amor no coração está separado de Deus. E o pior é a pessoa viver sem amor agora, separado de Deus, e ter de se separar de Deus para sempre na eternidade. Afinal, também existe a sentença de condenação, né? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não vos conheço. Lá em Nova Iguaçu nós perdemos uma paroquiana, alguns dias atrás, que viveu mais de 90 anos, uma pessoa que, depois de aposentada, pôde aproveitar bem para viajar por muitos lugares do Brasil e do mundo. Mas, ao mesmo tempo, era alguém que vivia numa paróquia fazendo caridade. E era, de fato, uma doação de si, sem que ninguém soubesse exatamente quem era a pessoa que ajudava, né, os necessitados, pois ela costurava muitas vezes, né, sapatinhos para os bebês e roupinhas de um modo geral para as crianças, e assim ajudava as gestantes, né, que eram pobres. E vejam aqui, eu queria somente dizer que a viagem em si é uma coisa boa, mas é claro que todos nós nos preparamos, né, para a última viagem que vai acontecer no dia da nossa morte, né? Queira Deus que nós tenhamos a graça de receber a comunhão de viático, que é aquela última comunhão que o cristão recebe antes de partir para a eternidade. Mas aí, uma vez partindo para a eternidade, a pessoa leva apenas as boas obras, né? Por isso, é claro,
alguém que soube conciliar o lazer sadio com os atos de caridade, e por isso, ela que foi atendida por mim, que recebeu a unção dos enfermos, né? E que, inclusive, antes de ir para o hospital, ainda recebeu por última vez a absolvição, não voltando mais para casa, certamente ela morreu em paz. E recebeu de Nosso Senhor essa recompensa, pois uma pessoa que fez caridade, e muita, durante muitos anos. E é interessante um fato também que aconteceu exatamente na hora que ela veio a falecer, um médico que estava por ali no hospital veio para consolar a filha que estava fazendo companhia à mãe, e ele, tentando abordar a filha para tentar consolá-la, perguntou se ela tinha fé, de qual religião era ela, e ela disse: eu sou devota do Sagrado Coração de Jesus. E o médico, de uns 27 anos, falou: pois eu sou do apostolado da oração. Era também católico praticante. Pois bem, é um momento, né, importante, o final da nossa vida, e nós deveremos, portanto, comparecer diante de Deus, que Nosso Senhor, então, nos perdoe, né, desde já as nossas misérias, para que possamos um dia ser salvos. Bom, você quer ser salvo de verdade? Afinal de contas, preste atenção, nós não sabemos nem o dia nem a hora, né? E aí, o que pode ser de mim se eu tiver de partir hoje? Qual tem sido o estado da minha vida de espiritualidade? Ou qual tem sido o meu fervor? Como tem sido a minha vida de oração, o meu amor a Jesus? Bom, aqui nós temos um exemplo que São Paulo dá quando ele escreve aos Colossenses, né? Umas palavras muito bonitas que justamente vêm também consolar o coração daqueles que são perseverantes, que de fato amam a Nosso Senhor, e eu diria que estão preparados, e por isso não estão com um certo terror, né, e temor demasiado com relação ao fim do mundo, porque não há necessidade disso. Não se deve, né, cultivar o terrorismo espiritual falando-se do fim do mundo, porque eu sei que tem almas tementes a Deus, mas que vivem santamente. Por isso São Paulo falou aos Colossenses: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Tem pessoas que vivem assim, cheios do conhecimento da vontade de Deus. E São Paulo orienta, né? Para que andeis de um modo digno de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra. Tem pessoas que vivem assim e estão preparadas para o último momento, que vivem constantemente agradando a Deus em tudo. Eis aqui então uma síntese de todo o trabalho que durante o ano inteiro a alma de vida interior certamente se esforçou por realizar, né? E aqui hoje pode agradecer a Deus, inclusive, pelas graças recebidas, pela perseverança que obteve, pelo crescimento na caridade, né? E, claro, pelo afervoramento do coração. Eu quero aqui também dizer que em Nova Iguaçu nós temos paroquianos que são exemplares, né? Ontem, por exemplo, numa missa numa comunidade, uma senhora que já tem mais de 70 anos, não enxerga, né, com os dois olhos, desde os 20 anos que ela perdeu a visão dos dois olhos, estava muito doente no momento da missa, mas, né, foi levada pela filha com o marido idoso para não perder a Santa Missa e assistir, né, a pregação, enfim, receber a Santa Comunhão. E lá nós temos um exemplo bonito também de um paroquiano que não tem os dois rins, que faz hemodiálise 3 ou 4 vezes por semana, e ele esteve muito mal há um mês atrás, quase faleceu, mas Deus lhe deu a graça de sobreviver, voltar para casa, e agora, né, aproveitando o tempo, tem procurado assistir à missa quase todos os dias, e olha que ele não mora perto da paróquia, ele tem que pegar um Uber, talvez uns 30 quilômetros de distância, né? É um exemplo bonito. E temos outros também de fiéis que perseveram, que amam Jesus de verdade, e que eu diria, né, que estão preparados. Na hora que Nosso Senhor vier chamar, eles estarão com o coração, né, preparado, pronto para oferecer a Deus suas vidas. Tem uma paroquiana lá também que tem mais de 80 anos, que não perde uma missa diária, tem que pegar ônibus, e ela também com muitos problemas de coluna, né, anda um pouco assim, corcunda,
e é a pioneira lá da paróquia. Quando o Padre Edilson fundou a nossa comunidade lá na Rodilândia, em Nova Iguaçu, ela estava na primeira missa e persevera até hoje, né, de uma fé extraordinária, de um grande amor a Deus. Eu nunca me esqueço o primeiro encontro que eu tive com essa senhorinha, quando ela, diante do sacrário, estava ali consertando a cortininha, aquele conopeu dourado que fica ali em frente, e, de alguma forma, o seu olhar é como se ela visse Jesus Cristo, né? E como se conversasse com Ele, tratando o nosso Senhor com todo carinho. Eis, então, que nós devemos agradecer a Deus por almas tão santas, né? Tão fiéis e tão perseverantes, e que sejamos assim também, né? Pois, afinal, Deus Pai, que nos tornou dignos de ter parte na herança dos santos, né? Nos chama, portanto, para a santidade. Nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Saibamos perseverar e ter fé, aproveitar as graças que nosso Senhor nos oferece. Pois bem, a palavra final é o bom propósito que devemos fazer. E a oração da missa desse domingo indica o bom propósito, né? A oração diz assim: excitai, Senhor, nós vos suplicamos, as vontades de vossos fiéis, a fim de que, procurando com mais fervor o fruto das obras divinas, mereçam de vossa misericórdia maiores remédios. Bom, os remédios nós temos. Na verdade, quando o Padre fala, é Cristo que fala, e o Espírito Santo quer penetrar no coração de cada um e curar as dores, as enfermidades, e também consolar o coração, mas nós precisamos merecer da misericórdia de Deus esses remédios. E para que nós possamos merecer esses remédios da misericórdia de Deus, precisamos ter um grande fervor e perseverar com fruto, né, nas obras divinas. Mas para que nós perseveremos com fruto nas obras divinas, a nossa vontade precisa estar fortalecida. Por isso que a gente pede: excitai, Senhor, as nossas vontades. Quer dizer, fortalecei, animai, dai-nos coragem, né? Mesmo com as dificuldades, mesmo com as fraquezas, mesmo com as tentações, mesmo com os sinais, né, de um mundo cada vez mais prevaricado no erro, no pecado, na corrupção, na imundície, na imoralidade, mas é exatamente as provas, né, dos tempos finais é que vão preparar santos mais extraordinários ainda do que os santos antigos. Por isso, muitas vezes a pessoa pensa assim: eu vou fazer o bom propósito quando começar o primeiro domingo do Advento. Não, tem que fazer a partir de agora. E tem gente que ainda, né? Não, mas quando chegar o Natal eu vou fazer um bom propósito. Ou quando mudar o ano civil, quando começar 2022, aí sim eu vou mudar de vida. Pior que tem alguns que ainda pensam: não, mas na quaresma do ano que vem, aí sim eu vou fazer os meus bons propósitos. Não, tem que ser agora, nessa missa de hoje, que a nossa vontade seja fortalecida para que diante de nosso Senhor possamos receber as recompensas eternas da glória do céu. Vamos ficar de pé, vamos professar as verdades de nossa fé.